Glória a Deus. Joga a mão direita para o alto, a mão de profeta, e profetiza. Joga a mão direita para o alto, mão de profeta, e profetiza. Rakandalamas. Diga assim: essa noite já está sendo a melhor noite da minha vida. Ainda bem que eu vim aqui essa noite. Quem recebe essa palavra, eu também recebo em nome de Jesus. E por causa dessa noite, você vai ter a semana mais poderosa de todas. Quem recebe essa palavra? Quem recebe, eu também recebo em nome de Jesus. Vamos orar pela palavra. Papai, obrigado pela tua presença. Tão bom sentir o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia. Ah, Deus, um a Deus como tu nunca houve e nunca haverá. Só o Senhor é Deus. Agora que eu diminua, o Senhor Cristo apareça, que teu nome seja exaltado e glorificado, e que onde chegar essa palavra, a vida seja tocada e transformada pelo seu poder, pela unção, pela graça, em nome de Jesus, amém. Vamos para o tema. O tema de hoje é: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Apocalipse 3:6, vamos lá. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça. O que? O que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Cristo, vamos lá. Aqui está dizendo assim: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Mas vamos lá. Todos nós temos ouvido, sim ou não? Sim ou não? Quem tem ouvido? Põe a mão assim, põe a mão aí. Quem tem? Quem tem? Tem alguém que está sem ou não? Então todos nós temos ouvido. Então entenda isso. E a palavra está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas como assim quem tem ouvido, ouça? Se todos nós temos ouvido, me ouça com o seu coração, para você não perder a revelação. Isso aqui é muito forte. Então uma pergunta: como que Deus está falando essa palavra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se todos nós temos ouvido. Deixa eu te explicar uma coisa agora. Aqui está a revelação. Se todos nós temos ouvido. Mas quando a Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça, não está falando de ouvidos naturais, ouvido carnal que você pode tocar. Não. Mas tem de ouvidos espirituais. Somente quando temos ouvidos espirituais, conseguimos ouvir a voz de Deus e as suas direções. E só podemos ter ouvidos espirituais e ouvir as direções quando estamos cheios do Espírito Santo, quando temos intimidade com o Espírito Santo. E Jesus nos prometeu, queridos, que quando Ele subisse, quando Ele voltasse para o Pai, Ele não nos deixaria só. Ele disse: eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar o outro Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Então Ele prometeu nos enviar o Consolador. João 14:16, aqui Ele diz, vamos ver. Olha Jesus falando: eu rogarei ao Pai, ou eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro ajudador, ou Consolador, para que fique convosco para sempre. Cris, aqui estudando, eu vi na palavra Consolador. A palavra grega usada para Consolador é Paracletos. Paracletos, que significa pessoa chamada para acompanhar. Então o Espírito Santo é o nosso Paracletos. Ele foi chamado ou enviado para nos acompanhar. Por isso Jesus falou assim: quando eu enviar Ele, Ele estará convosco para sempre. Então Ele é o nosso Paracleto. O Espírito Santo, Ele é como, queridos? Um Consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudante. O Espírito Santo é o nosso conselheiro e defensor. Vamos ver aqui como o Espírito Santo agiu em Atos 15:28. Diz assim a palavra. O apóstolo fala assim, porque pareceu bem ao Espírito. Olha o que os apóstolos, a palavra está dizendo aqui em Atos, o apóstolo escreveu: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. Porque aqui em Atos a palavra diz:
O apóstolo está dizendo: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele fala: pareceu bem, primeiro, ao Espírito Santo e a nós. O que? Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Por que eles falam primeiro, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Não só isso, eles tinham intimidade com o Espírito Santo. Eles ouviam a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo deu a direção, falou: ó, isso, e eles, não, concordamos sim, Deus, isso mesmo. Então ele fala: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo. Atos 16, 6, diz assim: atravessar a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, do que? De anunciar a palavra na Ásia. O próximo. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não los permitiu. Cris, entenda uma coisa: os discípulos, eles tinham intimidade com o Espírito Santo. Por isso estamos pregando já uma série de mensagens sobre intimidade, sobre o Espírito Santo, sobre o nosso amigo, o nosso companheiro. Fala muito do Espírito Santo, para que a igreja, você, eu, nós, possamos entender que sem o Espírito Santo não conseguimos viver uma vida de vitória. Sem o Espírito Santo não conseguimos vencer a nossa carne. Sem o Espírito Santo você não consegue andar em santidade. Sem o Espírito Santo você não consegue vencer o vício. O Espírito Santo, ele é tudo. Então os discípulos tinham intimidade com o Espírito Santo, e por isso eles tinham ouvidos espirituais. Eles eram sensíveis à voz de Deus. Eles conseguiam ouvir o Espírito Santo falando com eles, dando direção a eles. Os discípulos queriam ir para a Ásia levar a palavra, porque eles queriam cumprir o ide fazer discípulo. Então eles pegaram o quê? Vamos levar a palavra, vamos para a Ásia. O Espírito falou assim: não é tempo de ir para a Ásia, vocês não irão para a Ásia. Então o Espírito Santo impediu eles de ir para a Ásia. Vai vendo. Aí eles decidiram ir para Bitínia, levar a palavra. E quando eles vamos para Bitínia, o Espírito Santo vem e impediu eles novamente. Disse: vocês não vão para Bitínia, não vão para a Ásia, e não vão para Bitínia. Agora por quê? Por quê que o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia e para a Bitínia? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E como Deus, ele conhece o futuro. Como Deus, o Espírito Santo conhece o seu amanhã. Ele sabe que o diabo, os laços do passarinheiro, ele sabe que os laços da maldade, da impiedade que o diabo fez para você, para te pegar lá na frente, para me pegar lá na frente. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vem e começa a nos dar direção, a nos orientar. Então eu acredito no meu coração que o Espírito Santo não deixou, não permitiu que eles fossem para a Ásia e para a Bitínia. Por quê? Porque ele viu o futuro. Ele estava lá, ele viu o que ia acontecer lá, já sabia o que iria acontecer lá na frente. E eu creio que o Espírito Santo deu livramento para eles. Porque você sabe que a igreja primitiva, ela sofreu muito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eram jogados na cova de leões para os leões devorar. Sim ou não? Sim. Eram queimados vivos, crucificados, e alguns de cabeça para baixo. A igreja primitiva sofreu muito. Era muita perseguição. O apóstolo Paulo apanhou muito. Uma vez bateram tanto no apóstolo Paulo que pararam de bater porque achavam que ele estava morto. Ele só não morreu porque o Espírito Santo o sustentou. Então eu creio que o Espírito Santo viu o futuro, viu lá na frente e falou: não, vocês não vão. Não, mas vamos para a Ásia. Agora não é tempo, não é a hora. Porque a Bíblia fala que no tempo de Deus tudo é formoso. No tempo e na hora de Deus tudo é formoso. Por isso na Santa Ceia Deus nos deu a palavra. Você quer que o seu sonho seja realizado? Quer ver Deus, a mão de Deus sobre a sua casa, sua família e seus projetos? Quero. Ganha alma para Ele.
Traga uma vida para a cela, traga uma vida para a igreja. Põe no seu coração, faz um propósito. Senhor, não vou vir mais sozinho para a igreja. Não vou vir, ou não é que não vou vir, eu não aceito mais vir e não trazer ninguém comigo. Eu não aceito mais trazer ninguém para a célula. Sabe, essa revolta, põe isso no seu coração. Por isso é de vital importância, queridos, que todos os cristãos sejam cheios do Espírito Santo. Pois somente quando somos cheios do Espírito Santo conseguimos ter intimidade com o Espírito, intimidade a ponto de ouvir a voz de Deus. Daqui a pouco eu vou te falar para você como que é a voz de Deus, como que Deus fala, como que Deus ministra. Eu vou falar para você já já. Mas quando ele fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe, a igreja não é o prédio. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então Deus fala para você: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, e não quebrar a cara lá na frente e depois querer jogar a culpa em Deus, seja cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas falam assim: nossa, ai, conheceu uma pessoa ali, conheceu um rapaz ali, casou, não buscou a direção do Espírito Santo, não ouviu conselhos, não ouviu direção, aí casou. Lá na frente deu tudo errado. Mas porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque Deus, se não fosse a vontade de Deus, Deus não tinha deixado nós casarmos. Por que Deus deixou? Não é que Deus deixou, você quis, a pessoa quis. A Bíblia fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que Deus deixou? Como se Deus é culpado do fracasso do casamento dele, do casamento dela. Faltou buscar, faltou ser sensível e ouvir Deus falando. Vou te falar já já como que Deus fala. É forte. Todos vocês que estão aqui nessa noite vão ter uma experiência muito forte. Você vai embora hoje uma experiência tão profunda que você vai falar: eu fui na CA-Célia, eu fui naquela igreja e eu ouvi a voz de Deus. Mas vamos, para nós ouvirmos a voz de Deus e temos certeza que Ele que está falando, precisamos que aconteça isso conosco. Vamos lá primeiro, 1 Coríntios 14, 2, fala assim, ó: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala. Olha aqui para mim, quando você ora em português, Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, meu casamento, e vai orando pela sua finança, a sua empresa, os seus projetos. Queridos, daqui a pouco falta a palavra, e quando você ora em palavras, daqui a pouco começa a dar um cansaço, uma fadiga, um desânimo, porque muitas vezes quando você começa a orar em português, o diabo se levanta para calar a sua boca, para trazer desânimo, para barrar o milagre de acontecer. Muitas vezes o diabo tem barrado. A pessoa ora e fala assim: nossa, eu orei, parece que Deus não ouviu, parece que não passou do teto. Demônios barrando, se levantando. Mas a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, aquela que ora em línguas, quem ora em línguas, não está falando para homem, com Deus fala de fato. Então quando você ora em línguas, não tem demônio, não tem diabo. Eu acredito que quando você começa a orar em línguas, chorocotolobá, rabalaba, suriandalamarabá, ricalaba, socoromanás, você não sabe o que está falando, ninguém sabe, mas o Espírito Santo está orando através de você, usando a sua língua, usando a sua boca para falar com Deus. E o diabo não pode barrar. O diabo não pode barrar a oração em línguas, porque aquele que ora em línguas não fala com homem, com Deus fala de fato. A Bíblia está afirmando: você ora em línguas, está falando com Deus. Deus ouviu tudo, não teve nada que barrou a oração de chegar em Deus. Então por isso eu digo a vocês: busque o batismo com o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. Agora o próximo. Agora, quando a pessoa já foi batizada com o Espírito Santo, ela foi selada, recebeu o dom de falar em línguas, aí vem a parte poderosa, que traz ouvidos espirituais. O que fala em línguas, o que, igreja? Edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então o que profetiza, que prega a palavra, profetizar é trazer palavra. Quando eu estou profetizando, que a Bíblia é profecia pura, quando eu estou pregando, eu estou profetizando.
estou trazendo a palavra, então eu edifico a igreja. Você me entende? Eu estou falando em português. Talvez um americano não entende nada que eu falo, mas vocês me entendem e vocês são edificados. A fé de vocês é edificada. Então a igreja me entende. Mas quando eu oro em línguas, eu não estou orando para você, não estou falando com vocês. Quando eu oro em línguas, eu estou me fortalecendo. Porque eu falei, com palavras você cansa, com palavras de repente você acha que é uma coisa que está afetando, é outra. Igual no meu caso, para você entender. Não adianta, não precisava orar para mim. Ai, Senhor, para deixar a maconha, para deixar, eu preciso parar de cheirar cocaína, cheirar farinha, eu preciso parar de fumar maconha. Não. O meu problema não estava na maconha, não estava em cheirar cocaína. O meu problema era álcool. Era eu tomar um copinho de álcool, eu ficava em possesso por demônio, o diabo me pegava. Aí depois do álcool, eu fumava, cheirava e batia quem olhasse torto para mim. Ficava uma pessoa violenta. Então muitas vezes, não, o Espírito Santo sabe como orar. Ele sabe como interceder por mim e por você. E aquele que ora em línguas, diz a Bíblia, fica forte, vence o pecado, vence a carne, vence a ira, vence o nervosismo. Você viu o que a apóstola falou? Alguns anos atrás, estouramos os fogos aqui, a festa da multiplicação. A apóstola com a Esther na barriga, ali na barriguinha. O Samuel pequenininho. E eu estou com a porta do carro aberta, sentado assim, minha família assim, o Samuel vendo, me viu um cara grande, assim, um cara, e começou a me ofender, mas acabou comigo, acabou com a igreja, acabou com nós, e ele queria para briga, ele queria vir para o pau, ele queria brigar comigo, ele queria, se eu falasse alguma coisa, ele vai querer socar, só que ele não sabe, ou ele não sabia, que eu sou lutador, desde pequenininho. Eu sou bom em pé, lutando em pé. Agora se cair no chão, eu sou bom no Gil. Eu luto jiu-jitsu também, sei lutar jiu-jitsu. Então, quando ele começou a me ofender, gritar, e aquela coisa brava ali, e a minha esposa ali, bebendo na barriga, a Esther, grávida da Esther, o Samuelzinho já ali, bravinho ali, e ele me acabando. Na hora, olha, a carne já falou assim, dá uma baiana nele, plá, cai no chão, já começou a mostrar tudo que eu tinha que fazer com ele. A carne é assim, entendeu, Cris? A carne treme. O que ele pensa que ele é? O diabo. Rapaz, olha o cara te humilhando perto da sua esposa, seus filhos aqui, perto dos membros da igreja aqui. Olha o cara acabando com você. E o diabo começa a falar, faz isso, faz aquilo. Aí o Espírito Santo começou a fortalecer. Sabe o que eu falei para ele na hora? Oh, meu querido, me perdoa. Pôs as duas mãos no coração. Me perdoa. Não era a minha intenção chatear você, te ofender, deixar você nervoso, sua família. Me perdoa em nome de Jesus. Eu comecei a fazer assim, desse jeitinho, e pôr a mão no coração. Me perdoa, isso não vai mais acontecer. Eu lhe prometo, me perdoa. Não era a minha intenção chatear você, sua família. Eu não sabia que você, assim, fui falando. Cris, há pouco o cara não sabia mais o que falar. Ele ficou meio sorteado assim, Acho que ele pensou, como é que eu vou bater nesse cara agora? Pediu tanto perdão, pôs a mão no coração, ajoelhou, fez assim, e ele foi embora. Mas ele não sabia que eu sou lutador. Mas não precisa, meu Senhor, o nosso Senhor, Ele luta por mim. Naquele momento Deus lutou a minha batalha. Aplauda o Senhor por isso, aplauda o Senhor, aplauda. Mas como é que um cara violento consegue tanta afronta desse jeito? Espírito Santo. Se não fosse o Espírito na minha vida, eu não estaria de pé hoje. Passamos por luta, provações, tentações, sim ou não? Só estamos de pé não é porque somos bons ou porque somos santarrões, é por causa da presença dEle. Então quando você ora em línguas, você fica forte, você se edifica. E somente quando tiramos tempo orando em línguas, passando a ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, somos edificados, fortalecidos, e recebemos que? Ouvidos espirituais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é ouvido carnal, é um ouvido espiritual que Deus tem dado a você. Porque eu disse que você vai embora hoje falando assim: olha, hoje eu ouvi a voz de Deus. Tem pessoas que às vezes param alguns membros da nossa igreja e perguntam assim: lá na sua igreja tem revelação? Lá revela, lá revela, lá revela. Aqui revela todo culto. Quem tem ouvido está ligado no Espírito. A palavra é a revelação. A
palavra. Tem pessoas que ela quer ouvir o que ela quer. Por isso temos pessoas sendo enganadas, passado para trás. E depois o evangelho é escandalizado, porque tem alguns que não tem o Espírito Santo, uso de malandragem, porque ele só revela o que a pessoa quer ouvir, o que a carne dela satisfaz. Mas aqui todo culto tem revelação, independente de quem sobe aqui, desde o começo teve revelação aqui já hoje. Só quem está ligado no Espírito já ouviu. Deixa eu te falar, o Espírito Santo ele fala de várias maneiras. Cristo, eu estou há quase 30 anos na fé. Nesses, vamos falar 28 anos, arredondar para 28 anos, eu ouvi a voz de Deus uma vez só, assim, audível, Deus falando. Eu ouço muita voz de Deus. Eu estava de manhã ali, Deus falou comigo, e eu mudei a palavra aqui na hora da Santa Ceia. Por isso a palavra que você agora à noite, geralmente eu trago sobre a ceia em si, mas Deus me mandou falar de sonhos, e eu fui sensível e falei o que Ele pôs no meu coração. E como é que foi isso? Na minha mocidade, eu passando por luta, eu passando por prova, eu não queria me desviar, não queria cair, não queria deixar o evangelho, não queria, queridos. Eu não queria deixar, não queria sair da presença de Deus. Um tempo gostoso ali, sabe, provando algo que eu nunca havia provado. Mas as lutas, as provações eram grandes. E eu comecei a orar em línguas, orando em línguas ali, e falando com Deus à madrugada. E falava: Senhor, não me deixe cair. Deus me sustenta, Deus fala comigo. Senhor, fala comigo, fala comigo. Lá no Jussara, numa casa bem humilde, num sofazinho, eu ajoelhado de madrugada, eu fui orando, Deus fala comigo. Orava em línguas, falava em palavras, Deus fala comigo. E eu peguei em sono, peguei no sono, orando. Na alta madrugada, todo mundo dormindo em casa, eu ouvi a voz dele, primeira vez, ou talvez a única vez que eu ouvi, com o meu ouvido, falou assim bem forte: Emanuel, Emanuel. Quando eu ouvi aquela voz, meu coração disparou assim, o meu corpo tremia, eu acordei tremendo, meu coração. E ele falou assim: Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente. O Senhor falando comigo assim, eu entendi. Eu estou com você, você não vai cair, você não vai se desviar, você não vai se afastar. Eu tenho uma obra, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a sua vida. Você buscou a minha face, você buscou a minha presença. Eu sou Emanuel na sua vida, eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço. E aquela palavra se cumpriu hoje. Eu sou um apóstolo da nossa geração. Aplauda o Senhor, queridos. Deus pega o que não são para confundir os que são, pega o fraco para confundir o forte. É o Deus que nós servimos. Ninguém dá nada, Ele pega e não dá nada e levanta no meio dos príncipes dessa terra. Ele é Deus, Ele é Emanuel, Deus conosco. Foi a vez que eu ouvi, aquilo marcou. E quando eu falo até me emociono, porque aquilo marcou. Um temor, um medo, foi muito forte na madrugada. Apóstolo, como o senhor viu outras vezes a voz de Deus? Eu vou explicar. Deus fala de várias maneiras. Ele fala no nosso coração. Entenda agora, me escuta aqui. Olha aqui para mim com muito amor e carinho. Para você não ir embora falando: Deus não fala comigo, essa igreja não tem unção. Deus não fala. Deus fala, é só ouve quem tem ouvido espirituais. Deus, Ele fala no coração. Como assim, apóstolo? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você tem um desejo, quer tomar uma decisão, algo, aquela voz bem suave fala assim: não faça isso, não vá, não saia, não deixa, não vá, não faça isso, não é tempo. Lá dentro uma voz, lá dentro é o Espírito Santo falando, Deus falando: não é tempo, não é hora, não faça, não é da minha vontade. Quantas pessoas que eu falei casaram, mas não buscou Deus em oração. Deus talvez usou a boca do pai dizendo: filho, filha, filha, não é. O pai não sentiu. Ou usou a mãe: filha, a mamãe não sentiu. Ah, mãe, para. A mamãe não sentiu. Ah, mas só paixão, ele é um gato, é um gato. Hoje está tudo arranhada, apanha que nem pandeiro. Casou com um gato, aí que deu. Tem que ouvir a voz do Espírito. Ah, ela é uma gata, aí, por isso que apanha. Tudo arranhado, chega na casa da mãe, escondendo o pescoço dentro do tampa, porque a mãe não vê. Mas a mãe falou: mas Deus, porque o Senhor deixou? Deus falou: não tem nada a ver com isso, você que quis.
Eu usei seu pai, usei sua mãe, usei seus amigos, usei o seu líder, a sua líder, usei o discipulador, a discipuladora. Eu falei. Quem tem ouvido, ouça. A Bíblia fala: como que o jovem vai andar em santidade num mundo tão sujo como esse, tão tenebroso como esse? A Bíblia fala: olhando a palavra de Deus. Olhando a palavra. E porque a palavra fala, é Deus falando. Deus fala através do louvor. Desde o começo Deus falou muito forte aqui. Está falando agora através da nota. Olha Deus falando. Deus está falando. Quem tem ouvido está ouvindo. Deus está falando. Por que quando você ouve um louvor você chora, aquilo mexe com você? É Deus falando o seu espírito. Deus fala através da palavra. Deus está falando com você agora. Você pode ir embora hoje falando: eu ouvi Deus falar comigo. Mas na boa, certeza, porque Deus está falando com você agora. Mas só está ouvindo quem tem ouvido. Não sei se você entendeu. Deus está falando, mas só está ouvindo quem tem ouvido. Mas todos não têm ouvido? Tem, mas é ouvido espiritual. Às vezes a pessoa quer mudar de igreja, muda, não, precisa mudar de vida. Entendeu o mistério? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus fala. Seu futuro começa hoje. O que você plantar, você vai colher. Não adianta correr. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu sou a igreja, você é a igreja. Os pais precisam ensinar as crianças a buscar o Espírito Santo, o batismo. Fala: filho, eu tenho medo. Os meus filhos, desde pequeno, eu estou orando no povo, ministrando, está lá perto de mim. Os obreiros vêm para tirar, falam: não deixa, pode deixar, pode ir. Os obreiros é minha testemunha. Era o Samuel, hoje é a Esther. Eu estou ministrando unção, ela está perto de mim. Ela vem perto da minha perna, ela encosta. Aí às vezes algum obreiro, né, acho que vai atrapalhar, né? Algum vai com medo. Ela não tem medo não. Samuel também não tinha medo não. E quando é demônio, também. Eles estão lá perto. Porque ensinando eles o caminho do Senhor. Ensinando eles a intimidade com o Espírito Santo. Mas meu filho e minha filha tem medo do Espírito Santo, começa a cair. Por isso que eu não trago na igreja. Está errado. Deixa na sua casa, o bicho pega. Traz para a igreja, não perca culto. Não perca, queridos. Nós temos aqui todo sábado aqui. O Espírito Santo falando com as nossas crianças. Linguagem para as crianças. E muitos pais não trazem as crianças. Nós não vamos obrigar. Mas o tempo você vai perceber a diferença. Dos que participaram do Kids e dos que não participaram. Dos que participaram do Radicais e dos que não participaram do Radicais. Simples assim. A filha fala: não vou no Radical hoje. O filho fala: não vou. A mãe e o pai falam: tudo bem. Tudo bem nada, você vai sim, vou te levar agora. Não quero ir no Kids. Você vai. Não vou num culto. Você vai. Eu tenho uns amigos meus que deixou os filhos em casa. Não trazia para a igreja. Não vou no culto hoje. Aí a mãe não trazia, o pai não trazia. Hoje o pai e a mãe choram. Tempo atrás a filha tentou tirar a própria vida. Criado na igreja, viu? Mas sem o Espírito Santo. Porque você acha que tem um monte de jovem querendo cortar o pulso aí, tirando a vida, depressão, falta do Espírito Santo. E é tempo de buscarmos, de nos enchermos. E Ele está aqui, queridos. Ele quer fortalecer você. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor fala de várias maneiras. O Senhor está falando muito forte aqui com algumas pessoas nessa noite. O Senhor quer levar você a lugares altos. Quer abençoar você, sua casa, os seus filhos. Apóstolo, mas meu filho e minha filha não precisa participar, eu vou ver não, isso é uma bênção, não dá trabalho nenhum. Eu acredito. Mas deixa crescer e ir para a escola para você ver. Mas estuda em escola particular. Deixa para a faculdade. Deixa na faculdade para tu ver. Se não tiver cheio do Espírito Santo, você perde a sua menina, você perde o seu menino. O seu príncipe, a sua princesa, que você criou com tanto carinho e zelo, lá na faculdade vira sapo. Não permita que seus príncipes e sua princesa virem sapo. Que eles possam ter temor do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor mais um tempo. Vamos orar e eu vou abençoar a sua volta para casa. Mas você precisa entender que sem o Espírito Santo você não terá vitória. Você não vai conseguir liberar perdão, amar. Quantos casais estão arrebentados, vêm para a igreja de aparência, em casa não tem carinho, não tem um toque. Em casa o cara não pode falar nada, que é capaz de apanhar de toalha molhada. Por
Por que, apóstolo? Porque para a mãe dele não ver as marcas. Toalha molhada nele. Tem mulher que não pode ver a mãe, não vê a família faz tempo, porque se ela for, o marido acaba com ela. O que é isso? Carne. O Espírito Santo, ele é tudo que precisamos. O Espírito Santo nos ensina a viver em comunhão e unidade. O Espírito Santo é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Que você possa buscar a presença dele. A intimidade é tudo.